Mas é importante dizer como era, né? A gente falou de PIS, COFINS e tal. Como é que funciona a cobrança desses 5, tá? Que fique claro, são 5. Como é que funciona a cobrança desses 5? Nós temos 2 impostos que são um estadual e um municipal, que não vão mudar muito, né? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é o imposto estadual. Então, quando você compra uma mercadoria aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, você paga um ICMS, que é inclusive o mais caro do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, são 20% de tudo que você compra no estado é imposto de ICMS. Por exemplo, a gasolina, né? Você paga ICMS em cima daquilo. E existe o imposto que é municipal, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que também é cobrado quando se oferta um serviço ou quando você compra alguma coisa. Então, esse é o ISS. Esses 2 impostos vão ser basicamente unificados e vão virar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o ICMS e o ISS deixam de existir e viram esse novo imposto, que é um IVA, como você disse muito bem, que é o imposto de valor agregado, né? O imposto no final ali. Então, a gente unifica esses 2 impostos. Agora, os federais mudam muito, né? Por quê? 3 impostos viram um só, então é um pouco mais complexo isso. O primeiro é o IPI, que eu acabei de falar, né? O imposto cobrado na cadeia produtiva. Então, imposto sobre produtos industrializados. Por exemplo, você compra um carro, o carro, ele é final, você comprou aquele carro, só que o IPI foi cobrado em outras cadeias. Então, você paga o IPI sobre aquilo ali. Sobre o carro e sobre o pneu, sobre tudo que é o banco. Eu quero botar banco de couro, entendeu? Aí você paga IPI sobre aquilo. Há um recolhimento de IPI. Então o IPI, ele deixa de existir. O PIS, que quem é trabalhador e está assistindo sabe mais ou menos o que é o PIS. Você tem um PIS para receber. Público, pode ser que você conheça como PASEP. PIS ou PASEP, exatamente. Que é o Programa de Integração Social. O PIS é um imposto pago pelas empresas, né? Esse imposto é recolhido das PJs, das pessoas jurídicas, né? E a gente não tá falando aqui de MEI e tal, mas a empresa, sei lá, a empresa Seu Pode, entendeu? É recolhido aquele PIS. E aí, esse imposto é para o trabalhador, para bônus salarial, gente que ganha, por exemplo, ganha salário mínimo e tal, e recebe esse valor que pode chegar até um salário mínimo anualmente. Então isso é para garantir, por exemplo, a bônus salarial ou seguro-desemprego. Você que fica desempregado recebe um seguro-desemprego. Então o PIS, que é recolhido das empresas, é para pagar esses trabalhadores. E o COFINS, né? Que é a Contribuição de Financiamento para a Seguridade Social. É um nomezão. O COFINS também é cobrado das empresas. Só que o COFINS é para a Seguridade Social. Então, esse dinheiro ele vai para a saúde, para a educação, para a previdência, para setores sociais. Então, esses 3 impostos, o IPI, que é de industrializados, o PIS e o COFINS, que são cobrados das empresas para a Seguridade Social, eles acabam virando um só, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, os 2, estadual e municipal, viram um, e os 3 federais acabam virando um imposto só. Então, a ideia é essa. Eu acho que é importante disso falar de como vai ser essa transição, né? Sim, porque você tem 3 impostos, você passa a ter um só, como é que é? Dia 31 de dezembro muda, virou janeiro, já era? Né? Claro que não. Primeiro que a implantação disso, a previsão no projeto é só em 2026. Começar em 2026, né? Por quê? Porque ainda tem um trâmite a ser feito no Senado, ainda tem possibilidade de idas e vindas, né, de aprovação de destaques, né, de alterações na lei. Mais ou menos como quando a gente falou, vocês devem lembrar aí do PL das fake news, né, que a gente falou, isso tudo ainda pode mudar, ainda vai para outras instâncias e tal. E aí, a gente tem no caso dessa transição, a previsão hoje, né, que pode mudar ao longo, de 2026 até 2033, né? Até o final de 2032, tá? Para essa implantação toda acontecer. Onde esse IVA vai aparecer como um imposto novo e os outros não vão sumir. Mas aí quando ele aparecer, ele vai representar isso daqui. E os outros vão estar lá numa cobrança parecida. E aí ele vai aumentando e aos poucos os outros vão diminuindo, né? De modo que ao longo desses anos você vá substituindo uma coisa pela outra sem tributar duplamente. Vai ser duplamente como sendo 2 tributos separados, né? Mas sem tributar duplamente em termos de volume, né? A transição, a previsão é mais ou menos essa. E uma coisa que é interessante dessa transição é que era uma transição que
ela tende a ser muito gradual, mas ela tende a meio que, durante um certo momento, trazer um efeito contrário a um dos objetivos da reforma, né? Que é simplificar. Aquela coisa que eu falei do contador, tipo, os contadores vão ficar de cabelo em pé, porque eles têm que emitir as guias dos impostos que já existem, quando é um imposto de guia, né? E eles ainda vão ter que lidar com essa outra realidade. Então, durante um momento, parece que assim, os contadores vão ser mais necessários ainda, né? E quanto mais qualificados, melhor, para ficarem atualizados. Mas depois o volume de contadores provavelmente deve até reduzir no mercado, porque vai dar uma simplificada. Mas, óbvio, outros impostos tantos, o Luiz falou, né? Vários impostos aí sobre patrimônio, sobre outras cadeias produtivas e tal, eles vão continuar existindo. Então não é que acabou tudo que é imposto, a gente fazer um imposto único. O imposto único, na verdade, são 2 impostos, né? Um IVA duplo, né? Em nome de 5 impostos, mas existem tantos outros por aí. Você queria falar? Não, eu ia dizer que... Eu não lembro mais o que eu ia falar, eu tava... Esqueci, eu tava olhando aqui pra Foi você. mal. Perdão. Tava com a cara de cão pedinte, eu olhei e falei, cara, acho que ele quer falar. Eu esqueci. É isso, gente. Enfim. Bom, não é ao vivo, mas é como se fosse.